um conto de Cinderela. Era uma vez uma garotinha chamada Cinderela, ainda muito pequenina, perdera a mãe e seu pai se casou com uma viúva que tinha 2 filhas. O pai viajava muito e não sabia das malvadezas que eram praticadas contra sua filha. Em uma noite fria, ele faleceu, deixando a casa ainda mais amarga e triste. Cinderela passou a viver em um pequeno quarto no porão e executava todos os serviços domésticos. No entanto, o mais difícil era suportar o desdém a todas as suas ideias e atitudes. Cinderela, desejando ser feliz, fizera amizade com os bichinhos do sítio, trocava segredos e contava sobre os sonhos de encontrar um verdadeiro amor. Em um certo dia, o príncipe Luís resolveu fazer um baile a fim de conhecer uma linda moça para se casar. A notícia se espalhou rapidamente por todo o reino e foi recebida com grande alegria. A madrasta, entretanto, proibiu Cinderela de ir à festa, alegando que a jovem não tinha trajes adequados para a ocasião. Novamente, Cinderela não se deixou abater. Conversou com a aranha, que morava em seu quarto, e com o bicho da seda, que passeava pelo jardim. Para a surpresa da jovem, eles começaram a tecer o mais lindo vestido que já se viu. No dia da festa, aflita por não saber como iria, Cinderela sentiu uma brisa mágica e um sussurro disse-lhe que tudo daria certo. Era só acreditar. Então, a fada madrinha surgiu, meio atrapalhada, e ordenou: Abóbora, transforme-se na mais elegante carruagem. Ratinhos, tornem-se graciosos alazões. Chinelo de madeira, vocês serão os mais lindos sapatinhos de cristal. A fada, agora mais séria, avisou a donzela: fique atenta ao horário. À meia-noite, o encanto se quebrará. Assim, deslumbrante, Cinderela desceu as escadas do castelo e dançou com o príncipe durante toda a noite. Não havia casal mais harmonioso. De repente, Cinderela olhou para o relógio e teve de deixar para trás o seu sonho. Saiu correndo, perdendo um sapatinho de cristal. O príncipe ficou triste e, desejando o reencontro, decretou que os soldados vasculhassem todas as casas do vilarejo em busca da dona do lindo sapato. Dias se passaram, até que o príncipe Luís encontrou uma bonita casa, rodeada de flores e passarinhos. Ao entrar, as 2 irmãs brigaram pelo sapatinho, que não cabia em seus pés, e Cinderela, presa em seu quarto, apenas chorava. O príncipe, suspeitando que sua alegria estivesse próxima, perguntou se não havia outra moça na casa. Como a resposta foi negativa, ele saiu, mas escutou um triste suspiro vindo do porão. Imediatamente, exigiu que aquela senhorita também experimentasse o sapatinho. Quando Cinderela calçou o sapato de cristal, o príncipe Luís reconheceu a jovem com quem havia dançado naquele inesquecível baile. Então, eles se casaram e foram felizes para sempre. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que, embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa, e todos os dias a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo o mundo não há beleza mais deslumbrante do que a sua. Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia,
Ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou, porém, ao chegar à floresta, disse: fuja e não volte. Sua madrasta deseja fazer mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer. Quando avistou uma pequena casa, resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estavam em 7 pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou 7 pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa, que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por 7 anões e, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? A mais bela é a Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos 7 anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda que a enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos 7 anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou e o caixão inclinou-se, e o pedaço de maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou: onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. História infantil Rapunzel. Era uma vez uma mulher grávida que externou ao seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal morava próximo ao sítio de uma bruxa. Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a colher, durante a noite, algumas beterrabas na horta da vizinha. Certa vez, foi surpreendido e a bruxa lançou, com a voz rouca, a seguinte maldição: não se preocupe, meu senhor, sirva-se à vontade. Só não se esqueça de uma coisa: quando seu bebê nascer, o senhor o entregará para mim. Meses depois,
o homem foi obrigado a atender a ameaça. A bruxa levou consigo a criança, a quem deu o nome de Rapunzel. Ao completar 12 anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre, sem portas e com uma pequena janela. A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. Sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava: Rapunzel, jogue suas tranças, e a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que de tão longos tocavam a fina relva. Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade da sua voz. Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou: Rapunzel, jogue suas tranças. A jovem as desenrolou e os cabelos tocaram os pés do príncipe. Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na floresta. Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se sustentou na janela, a feiticeira lhe disse: Veio encontrar Rapunzel? Eu a levei para muito longe. Você nunca mais a encontrará. Nunca mais. Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e começou a andar com dificuldade pela floresta, pensando em sua amada. De repente, escutou uma voz familiar. Era o canto de Rapunzel. Abraçaram-se e as lágrimas da jovem se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre.